Presidente, Sr. Professor Manuel Sebastião, Ilustre Presidente da Autoridade da Concorrência. Nós estamos a fazer mais um debate dos muitos que temos feito ao longo destes últimos anos. Estamos a falar de cartões de pagamento, de meios de pagamento, do mercado dos meios de pagamento, dos cartões eletrónicos, mas podíamos estar a falar dos combustíveis, da eletricidade, do gás, das companhias de seguro e aquilo que é feito às empresas de reboque e oficinas de automóvel. Podíamos falar da grande distribuição e dos seus fornecedores. Estamos sempre a falar do mesmo. Isto é, estamos a falar de uma estrutura monopolista que domina o mercado, que graças a essas posições monopolistas no mercado cobra rendas dos outros setores, que com eles se relacionam, os outros agentes económicos, para lá dos consumidores, com custos imensos para o conjunto da estrutura económica e até insisto em referir este número, que é numa transferência líquida de um valor equivalente a 20% do PIB dos setores transacionáveis para os setores não transacionáveis. Eu diria, em linguagem mais corrente, das micro, pequenas e médias empresas e setores produtivos para os setores não transacionáveis, onde a banca, seguros e outros grandes grupos fornecedores de bens e serviços essenciais, hoje privados, exercem essas posições de domínio. Tem muito interesse porque isto até tem muita piada, porque este cálculo deste valor foi feito por alguém que é hoje o presidente do CIBS. Tem interesse que tenha sido o professor Vítor Bento a fazer este cálculo. Portanto, estamos sempre perante o mesmo. E estamos sempre também perante a mesma posição da autoridade da concorrência. A impotência, a incapacidade de intervir no sentido de pôr cobro a estas rendas. Em todos estes setores que referi. E podemos fazer a história com os anos que isto leva, Sr. Professor Manuel Sebastião. E, mais uma vez, é uma questão que há muito lhe coloco relativamente a esta questão, que é a variável tempo. A variável tempo, em empresas que têm duração, custa dinheiro. Custa falências, custa desemprego, custa dinheiros públicos. Nós estamos aqui mais uma vez perante um problema destes. Portanto, um processo que tem a história que o senhor referiu, começou em 2003, penso que é a primeira queixa, com uma segunda queixa da Aresp em 2007, estamos em 2012 e não há qualquer intervenção reguladora, de controle, de redução, de atenuação desta transferência de custos que o setor financeiro, a banca, vem realizando há muitos anos. Mais uma vez, estamos perante este problema. Repare no seguinte, entre 2010 e 2010, em 2010, a Autoridade da Concorrência fecha, a Autoridade da Concorrência, e podíamos falar do Banco de Portugal, a posição é exatamente paralela. Em 2010, a Autoridade da Concorrência arquiva em dezembro a queixa da Aresp de 2007. Passado 3 anos. Mas estamos em 2012 e não temos qualquer intervenção. A Autoridade da Concorrência, ou por medo das decisões do Tribunal, ou por ficar à espera das decisões da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, de facto, não há intervenção. E nós temos empresas de restauração a falir, não apenas decorrente destes custos exagerados, mas eles avaliam, a restauração avalia em cerca de 53 milhões de euros aquilo que estão a pagar anualmente, e, portanto, uma percentagem significativa, consideram que é uma renda que estão a pagar e que não deviam pagar comparado com os custos do sistema.
Eu julgo que isto é completamente inaceitável. Eu julgo que é completamente inaceitável que a Autoridade da Concorrência espere pela Comissão Europeia. Se a Autoridade da Concorrência intervir e agir e amanhã a Comissão Europeia vier a decidir alguma coisa, há algum problema sobre isso? Nessa altura, a Autoridade da Concorrência, os operadores, adequam, ajustam-se ao novo quadro que a Comissão Europeia colocar e a que o país seja obrigado, porque até pode não ser obrigado, a seguir inteiramente. Não consigo entender isto. Eu não consigo entender, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Como não consigo perceber como é que, em torno de uma leitura formal de concorrência, porque é aquilo que continua a ser, o senhor continua a afirmar, a colocar, digamos assim, não se intervém perante um facto que é este. Há aqui um sistema único que tem 3 elementos que fazem circular entre si, fazem a tal subsidiação cruzada que aqui referiu, porque a banca nem refere aquilo que poupa, nem se tem em conta a enormíssima vantagem do Estado português pela existência deste sistema. O que é que isto significa para o Estado português, por exemplo, do ponto de vista do controle destas operações, em matéria fiscal? Não é por acaso que o fisco impõe que a restauração faça os pagamentos por via eletrónica, de uma forma crescente. É porque é uma forma fácil de controlar e barata. E o espantoso, eu queria lhe dizer isto é, há dúvidas que o Tribunal decide encontrar. E, portanto, sempre que há dúvidas, eu acho que isto não há certezas, há probabilidades que as coisas aconteçam, há avaliações mais ou menos, naturalmente, mais ou menos consolidadas. Não há certeza, é uma evidência. Se há uma queixa, pode ir parar a tribunal, o tribunal pode decidir no sentido, é uma evidência. Mas o problema é que com essa preocupação da decisão do tribunal, há um conjunto de situações onde a Autoridade da Concorrência não leva a tribunal. Põe-se do lado do putativo infrator, sempre. Porque, na dúvida, a Autoridade da Concorrência não leva a tribunal. Este é que é o facto. E julgamos que isto não é aceitável. Não é aceitável. Dentro de um quadro muito mais geral. Muito mais geral sobre este problema. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência percebeu certamente que sucessivos governos conhecem este problema. E eu gostava de lhe colocar uma questão muito simples. Qual foi, ao longo destes anos, perante as queixas que estes operadores de restauração, a APED e outros foram colocando à Autoridade da Concorrência e que também colocaram aos responsáveis dos governos, gostaria de saber se algum governo, se algum Ministro da Economia, se algum Ministro das Finanças fez chegar à Autoridade da Concorrência aquilo que, pelo menos relativamente aos combustíveis, em determinada altura foi feito por um Ministro da Economia. Solicitar a intervenção da Autoridade da Concorrência relativamente a este problema. Gostava de saber se algum governo fez isto. Porque os governos conheciam o problema. É uma evidência. Hoje, deputado, mas ex-governante deste país, aqui o deputado Fernando Sarrasqueiro, conhece perfeitamente e profundamente este problema. E, portanto, se não houve intervenção do governo, se os governos não intervieram junto da Autoridade da Concorrência, junto do Banco de Portugal, não foi por desconhecimento do problema. É porque, naturalmente, as coisas funcionam desta forma. Aliás, eu tenho-lhe dito muitas vezes que a Autoridade da Concorrência e outras entidades reguladoras funcionam como bozes expiatórios das políticas de direita, sobretudo os partidos que estão no governo. Porque, não querendo assumir as responsabilidades políticas das decisões e das políticas que tomam, incluindo aquelas que monopolizaram a nossa sociedade pelas privatizações, agora encontraram este bode expiatório. É evidente que, em geral, eu diria que as entidades reguladoras, inclusive a Autoridade da Concorrência, têm-se posto a jeito.
tem-se posto a jeito, portanto isto vai funcionando, mesmo que à custa da brutal predação dos setores produtivos e das micro, pequenas e médias empresas, daqueles que não têm força. Que é o que tem acontecido ao longo destes anos, claramente. E até é interessante, para mim é muito interessante, ter tido a oportunidade de estar nestas comissões com a Autoridade da Concorrência e outras entidades reguladoras e ter visto os mesmos partidos, umas vezes na oposição e outras vezes do lado do Governo. Tem interesse porque depois a posição aqui relativamente às entidades reguladoras também se ajusta a essa posição, a esse posicionamento. Claramente, no confronto com a Autoridade da Concorrência, o que não é pouco importante. E, portanto, são aqueles que criaram estes mercados dominados por monopólios que agora se queixam de que os monopólios sigam a sua natureza. Sigam a sua natureza, e a sua natureza é cobrar, sempre que possível, rendas sobre lucros das posições dominantes e de força que essas posições dominantes lhes permitem. É da sua natureza. É a história da Rá e do Escorpião. É da sua natureza. E, portanto, a sua natureza está em cobrar rendas. Neste momento, encontrou-se aqui este bode expiatório, que são as entidades reguladoras e, naturalmente, a Autoridade da Concorrência, e entre elas todas, que claramente não intervém relativamente a todos estes problemas. A todos estes problemas. E mais interessante ainda, e eu gostava de lhe perguntar, porque mais uma vez referiu esta questão, a alteração da nova lei, as alterações que foram feitas na lei da concorrência vão permitir intervir melhor relativamente às questões de posições dominantes, relativamente às questões de abuso de dependência económica, relativamente às questões de dumping, outra questão também já aqui há dias referimos. Por exemplo, não introduziu um conceito que certamente até permitiria resolver uma das preocupações do senhor, quando refere relativamente ao... mas ele não está sozinho no mercado. Pois não. É o conceito de posição dominante coletiva. Posição dominante coletiva, que é o que se verifica aqui em vários destes setores. Não existe um dominante, mas existem 2 ou 3 que de facto dominam. Mas neste setor não há dúvida nenhuma. É a banca, globalmente, que domina isto. Não há aqui nenhum mistério na abordagem desta questão. E faz aquilo que está a fazer, que está na sua natureza, está na sua natureza, que é, naturalmente, sempre que possível, cobrar rendas. Eu devo dizer que a gente, depois de ouvir, eu hoje não ouvi os bancos, porque acho que a terceira versão da mesma tese já era muito. Depois de ouvir a CIS, o NIC, a gente até apetece chorar, porque os prejuízos, a certa altura nós estamos todos a chorar pelos prejuízos do uso dos cartões. A gente sabe o que é que está na cabeça dele. Não é reduzir as taxas, é cobrar novas taxas, e concretamente aos consumidores. Por exemplo, no levantamento de dinheiro, é claramente um grande sonho, hoje em dia, não tem sido possível, porque apesar de tudo, o murmúrio da opinião pública tem impedido que isso aconteça. Mas está tudo muito bem encaminhado, acho eu, para que algumas dessas coisas continuem a acontecer.